Olá, tudo bem? Gostaria de compartilhar com você uma porção da palavra do Senhor, refletir sobre um assunto muito importante, que é o perdão. Na verdade, este assunto deveria ser debatido numa classe de escola dominical, por exemplo, né? Numa sala presencial ou numa sala virtual, onde as pessoas pudessem participar, opinando, trocando ideias, porque com a participação de várias pessoas assim, nós crescemos mutuamente, não é? É sempre importante a participação. Mas como não é possível dessa forma, nós vamos fazer então uma reflexão a respeito deste assunto, deste tema que é tão importante, que é o perdão. Então vou fazer uma leitura aqui na palavra do Senhor. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 18, apenas os versículos 21 e 22. Nos diz assim a palavra. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe respondeu: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. 70 vezes 7. Quanto é 70 vezes 7, hein? 490. Já pensaram nisso? Você deve perdoar alguém que lhe ofende de alguma forma 490 vezes? Você teria que ficar contando no dedo toda vez que você recebe uma ofensa, você vai lá, perdoa, mas o 490 são muitas vezes. O que significa isso? Bem, o que significa é muito simples. O que Jesus está querendo dizer é que devemos perdoar sempre. Sempre. Puxa, mas como isso é difícil? E é difícil mesmo. Não é fácil. Mas o primeiro ensinamento que a gente encontra aqui é que o perdão é um meio de graça. O perdão é algo divino. O perdão é algo transcendental, sobrenatural. Isto porque nós não conseguimos perdoar desta forma, como Jesus está colocando para Pedro. E vou mais além. Nós perdoamos porque Deus nos perdoou primeiro. Então, eu estou usando agora um texto de João, lá, uma das epístolas de João, lá no finalzinho do Novo Testamento, e ele usa a seguinte expressão: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Então, estou usando esse texto para falar também do perdão. Por quê? Porque amor e perdão são duas faces de uma mesma moeda. Não existe amor sem perdão, não existe perdão sem amor. Eu só consigo perdoar se eu amar. Eu só consigo amar se perdoar. Então, a primeira coisa que a gente aprende dessa resposta que Jesus dá a Pedro é que o amor é algo divino. É algo divino. Veja como você faz a oração do Pai Nosso. Nós recitamos assim, oramos assim: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Ou, se preferirem alguns, perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Muito bem. É como se eu estivesse dizendo assim para Deus: Senhor, me perdoa, porque eu perdoo aquele que me ofende. Assim como eu perdoo as pessoas que me ofendem, que me fazem mal, que me tratam mal, eu peço que o Senhor me perdoe, porque eu perdoo também o meu semelhante. Ou seja, eu estou dizendo para Deus que eu perdoo. Então Ele pode me perdoar. Eu peço perdão também. Isso é sério. Será que você alguma vez já orou o Pai Nosso com raiva de alguém? Se você fez isso,
Me permita dizer-lhe uma coisa. Você foi no mínimo hipócrita. Porque como é que eu vou fazer uma oração dessa se eu odeio alguém, se eu tenho ressentimentos ao ponto de odiar uma pessoa, de desejar-lhe mal por algum motivo? Isso é muito sério. Então, o perdão é divino. Perdão é meio de graça. Perdão é amar. Perdão é amor. Amor é perdão. Em segundo lugar, outro ensinamento importante é que o perdão, ele promove a paz, ele traz paz interna, traz paz ao coração e promove a reconciliação. Quando a gente fica com raiva de alguém, quando você guarda algum ressentimento, ódio no coração, coisa assim, isso faz mal para você, faz mal para a sua mente, faz mal para o seu espírito, faz mal para o seu corpo. Todo o nosso ser fica prejudicado quando nós não perdoamos. E olha que coisa interessante, muitas vezes, eu posso até dizer que na maioria das vezes, aquela pessoa que nos ofendeu não está nem aí com o que ela fez. E você fica se remoendo, ou seja, você está fazendo mal para você mesmo em não perdoar. E olha só o que aconteceu com Jesus, hein? Ele estava lá na cruz, ninguém que estava ali presenciando aquele fato chegou diante dele e pediu para que ele lhe perdoasse. Poderíamos, de repente, tratar de uma exceção, que foi o ladrão que estava ao lado dele, que pediu para que o Senhor Jesus se lembrasse dele quando entrasse no paraíso. Mas as demais pessoas, a maioria daqueles que estavam ali, não chegaram diante da cruz e pediram para que o Senhor lhes perdoasse, não. Mas o que Jesus fez? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que eles fazem. Eles não sabem o que eles estão fazendo. A bobagem, a besteira que eles estão fazendo. Pois é. Isso foi o pedido de Jesus. Ele poderia, de repente, já pensaram em rogar uma praga ali, e se ele o fizesse, não estaria errado, porque o único inocente ali era ele. Mas o que ele faz é pedir para que o Pai perdoasse as pessoas que fizeram aquilo com ele. Pois é. Então, em segundo lugar, perdoar traz paz ao coração e promove a reconciliação. Você não consegue se reconciliar com alguém se você não perdoar. E como é importante a reconciliação. Como é importante a gente viver bem com as pessoas. Como é importante. Em terceiro lugar, o perdão cobre multidão de pecados. Se você não perdoa, o que acontece? Você fica se remoendo, você fica intentando o mal e você fica absorvendo mais pecados, produzindo mais pecados. Isso é ruim para você, é ruim para mim. Não traz nenhum benefício, ao contrário. Então, perdoar também promove isso, cobre multidão de pecados, ou seja, evita que eu cometa outros pecados, outros desatinos, outras coisas ruins, impede que eu faça coisas que não deveria fazer. Então, o perdão também tem esse efeito importante, ele cobre multidão de pecados, evita que nós cometemos outros pecados. E para a gente concluir a nossa reflexão, gostaria de ler mais um trecho da palavra que está lá no Antigo Testamento,
no primeiro livro, no livro do Gênesis. O capítulo é o capítulo 42. Eu vou ler os versículos 7, dos versículos 7 a 9. Presta atenção nesta palavra, hein? Vendo José os seus irmãos, reconheceu-os, mas comportou-se como estranho para com eles, e falou-lhes asperamente, e perguntou-lhes: de onde vindes? Responderam: da terra de Canaã, para comprar mantimento. José conheceu os seus irmãos, mas eles não o conheceram. Então se lembrou José dos sonhos que tivera a respeito deles, e lhes disse: vós sois espias, e viestes para ver a nudez da terra. Chamo a atenção de vocês para essas palavras aqui. Vendo José seus irmãos, reconheceu-os, mas comportou-se como estranho e os tratou asperamente. Veja só. Agora vamos lá no capítulo 45, a partir do versículo 1. Presta atenção nisso. Então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, clamou: fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviram, bem como a casa de Faraó. Disse José a seus irmãos: eu sou José. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante dele. Disse mais José a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E eles se chegaram. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Mas agora não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Gosto muito da vida de José. A vida de José traz ensinamentos muito preciosos. Eu gosto muito. E o que eu acho mais importante na história de José é esse final aqui, é o ensinamento do perdão. Mas vejam que interessante, logo no início, quando os irmãos de José chegaram pela primeira vez diante dele, a reação dele foi aquela que nós já lemos, não é? Ele os tratou como estranhos, embora os tivesse reconhecido, e tratou-os asperamente, talvez guardando ainda algum ressentimento por tudo que ele passou, né? Foi traído pelos irmãos, foi vendido como escravo, sofreu, como diria alguns, o pão que o diabo amassou. Não é verdade? Mas ele teve um tempo aí, não é? Se nós lermos a história toda, você depois pode ler aí na sua casa, vai verificar que José determina que ele fica sabendo que ele tem um irmão, o Benjamim, e ele diz para os irmãos o seguinte: vocês vão ter que trazer o filho caçula, o irmão caçula de vocês, irmão caçula, e vou manter um preso aqui, um de vocês vai ficar retido. E reteve a Simeão, ficou preso e disse: só vou soltá-lo quando vocês trouxerem o irmão caçula de vocês, para provar que vocês não são espias aqui. Vocês não estão aqui só para espiar a terra, não. Ele sabia que os irmãos tinham ido comprar mantimento, mas ele fez isso. E aí me parece que ele aproveitou esse tempo em que os irmãos retornaram para a sua terra, e até que voltassem novamente para comprar mantimento, trazendo então a Benjamim, ele aproveitou aquele tempo para digerir tudo o que havia acontecido, para refletir em todas as coisas, e aí tomar uma decisão com relação aos seus irmãos. E a decisão foi sensata, foi sábia. E ele perdoou os seus irmãos. Ele reconheceu que Deus tinha um propósito em tudo aquilo que havia acontecido. E aí vem um ensinamento super importante para a vida da gente. Deus tem um propósito em todas as coisas. Em todas, até nas adversidades. Até quando a gente sofre situações assim de constrangimentos, de ofensas, coisas desse tipo.
traições, porque todas as coisas, até essas, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. A gente não entende, a gente não compreende, a gente não tem essa capacidade de compreensão. Mas em tudo há um propósito encerrado aí. Deus sabe por quê, Ele entende por quê, e há uma razão para isso. E José compreendeu. Mas só depois, quando ele recebeu os irmãos dele ali, ele entendeu. Entendi. O Senhor me mandou para cá para preservar a vida dos meus próprios irmãos, e ele perdoou os seus irmãos. Nós não precisamos esperar um tempo assim grande, talvez, para poder perdoar alguém, não é? Mas eu entendo que muitas vezes o tempo se encarrega, sim, de cicatrizar feridas, e Deus usa o tempo para isso. Então, quando você se sentir assim, numa situação constrangedora, ofendido por alguém, incapaz de perdoar, guarde um tempo para falar com Deus, reserve um tempo para falar com Ele, dobre diante dele os seus joelhos e, antes de tudo, peça a Ele perdão por você não conseguir perdoar, e peça a Ele que ajude você, tirando esse peso do seu ombro e proporcionando-lhe, então, essa graça de perdoar, assim como Ele tem perdoado você. E Ele, com certeza, vai dar alívio ao seu coração, e você encontrará essa paz e fará exatamente o que deve fazer: perdoar. Porque não existe amor sem perdão, e não existe perdão sem amor. Era isso que eu gostaria de deixar com você, essa reflexão. Pense nisso, e Deus abençoe a sua vida, e o Senhor nos ajude a perdoar, e não apenas a perdoar, mas também a pedir perdão, porque muitas vezes nós é que erramos para com o nosso próximo e temos assim o dever de pedir perdão. Se é difícil perdoar alguém, não é menos fácil, ou não é mais fácil ou mais difícil pedir perdão, não é verdade? Mas perdão faz parte da vida cristã. Perdão é divino. Perdão vem de cima. Perdão é graça. Que Deus nos conceda essa graça e que possamos aprender a perdoar. E, quando necessário, que aprendamos também a pedir perdão. Deus nos ajude. Vamos orar? Pai, muito obrigado pela Tua palavra, que é viva e eficaz, pelos ensinamentos preciosos que o Senhor traz ao nosso coração. Obrigado, acima de tudo, pelo Teu perdão. Obrigado porque o Senhor nos conhece e o Senhor nos perdoa quando reconhecemos diante de Ti os nossos erros. Pedimos-te, pois, para que o Senhor nos ajude também a perdoar as pessoas que nos ofendem. Ó Deus, ajuda-nos, por favor. Tenha misericórdia das nossas vidas. Ensina-nos a perdoar, assim como o Senhor nos tem dado esta graça do perdão. Oramos agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Ok, Deus abençoe a sua vida e até uma próxima oportunidade. Tchau.